noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro, nós nos encontramos para mais um tempo na presença de Deus, tempo de graça, tempo do favor de Deus sendo derramado sobre nossas vidas. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora, para nós iniciarmos esse momento na presença do Pai. Vamos orar então? Deus bendito, Deus santo, nós louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque hoje é dia do derramar da tua graça, hoje é dia do derramar da tua misericórdia, da tua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai. Cremos, ó Deus, que as tuas mãos já estão posicionadas sobre nós, para que nós sejamos abençoados por ti, ó Deus, e desde já te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem preparadas para nós. Te louvamos por aquelas que já vieram, te louvamos por aquelas que ainda virão, te louvamos pelas respostas de oração que o Senhor tem nos dado, te louvamos pelas respostas que ainda virão. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para nós, por isso nos reunimos aqui toda terça-feira, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Que este tempo que vamos dedicar, Senhor, na tua presença, seja um tempo proveitoso para cada um de nós, ó Deus. Move, Senhor, o teu poder em nossas vidas, move o nosso coração para ti, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção comigo, uma canção que clama a Deus para que o algo novo de Deus aconteça em nossas vidas, no poder do Espírito Santo. Então cante junto comigo, você que conhece a canção, deixa o Espírito Santo de Deus incendiar o teu coração hoje em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Hoje eu quero refletir com você, meu irmão e minha irmã, um texto da palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 4, do versículo 1 a 8. Romanos 4, de 1 a 8, que diz assim: então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E foi isso que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Irmãos e irmãs, essas palavras aqui do apóstolo Paulo são muito importantes e têm uma relevância muito grande nos nossos dias, porque mostram que a fé é infinitamente mais importante do que as obras no que diz respeito à salvação. Desde os primórdios da humanidade, as religiões são edificadas sobre o fundamento da retribuição. O que eu quero dizer com isso? A salvação e as bênçãos de Deus são alcançadas por meio dos méritos de cada um. As religiões por todo o mundo são edificadas nesse fundamento. Nós fazemos, Deus nos devolve. Nós agimos, Deus nos recompensa. Nós fazemos por merecer, Deus nos paga de acordo com o nosso merecimento. Resumindo, tudo que Deus faz é reconhecimento daquilo que eu fiz para Ele. E nesse sentido, a ideia que se tem de Deus é que Ele é um ser manipulável, um ser influenciável, um ser vaidoso, que age somente quando a sua sede por reconhecimento e bajulação é satisfeita pelos humanos. O problema, irmãos e irmãs, é que esse Deus não é o Deus da Bíblia. E esse tipo de fé não é a fé bíblica. O Deus da Bíblia é Deus soberano, que faz tudo conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. E a fé bíblica é aquela fé que tem como fundamento a graça de Deus. Deus nos salva, Deus nos abençoa exclusivamente por causa da sua graça. Os nossos méritos, irmãos e irmãs, jamais conseguirão atingir um nível aceitável a Deus que o faça retribuir algo que nós fizemos. O que Ele faz por nós é puramente por causa do seu amor, é puramente por causa da sua graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo escreveu que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ele disse que a salvação é um presente de Deus pelo qual ninguém paga, até mesmo porque ninguém conseguiria pagar o preço da nossa salvação. É caro demais. Você sabe, custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. No texto que nós lemos hoje, o texto de Romanos, Paulo cita o exemplo do patrão
que paga o salário merecido do empregado, para mostrar, ele usa essa figura, para mostrar que quando alguém faz algo para receber outra coisa em troca, isso é pagamento, isso se chama pagamento. Mas quem recebe um benefício sem ter feito nada para recebê-lo, isso é graça. Logo, irmãos e irmãs, a salvação não é fruto de um pagamento, ela vem de graça, ela vem pela graça, ela é o resultado da fé que a pessoa coloca na graça de Cristo. E por que Paulo teve de fazer essa explicação? Porque a religião judaica, que deveria ser a precursora de Cristo, também aderiu à ideia de retribuição e passou a ensinar erradamente que a salvação vem através dos esforços e dos méritos humanos. Quando Paulo invoca a pessoa de Abraão no texto que nós lemos, ele faz para mostrar que o judaísmo se desviou do seu fundamento original, que era a fé. Abraão não foi aceito por Deus porque ele fez isso ou porque ele fez aquilo. Ele foi aceito por Deus porque depositou em Deus a sua fé, porque depositou no Messias a sua fé. Infelizmente, muitas denominações cristãs nos nossos dias estão confundindo as coisas e pregando uma distorção da palavra de Deus, em especial no que diz respeito à fé. Você percebe que essa coisa de confundir as questões relacionadas à fé vem de longe, e isso atinge até mesmo os nossos dias. Tem muito crente acreditando que Deus é uma força disponível para aqueles que sabem fazer um bom uso da sua fé. Então, a fé, na concepção de muitos, é uma vara de condão, uma vara mágica que, usada da forma correta e na medida correta, pode acessar essa força chamada Deus a fim de alcançar benefícios particulares. Para muitos a fé é isso. E aí, se você sair por aí perguntando para as pessoas se elas têm fé, você vai perceber que todo mundo vai dizer que tem. Todo mundo vai dizer que tem fé. O problema, irmãos e irmãs, é que grande parte da fé que as pessoas professam, dizem que possuem, não é a fé bíblica, não é a fé que Deus espera que as pessoas tenham nele, não é a fé que Deus deseja ver na sua igreja. A fé que Deus deseja ver no coração e na alma dos seus filhos e filhas é uma fé muito diferente. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Quais são as características dessa fé bíblica, dessa fé que Deus quer ver pulsando em nossos corações? E a primeira coisa que a gente vê em toda a Bíblia, do que diz respeito à fé, é que a fé cristã, a fé bíblica, a fé que Deus quer ver no seio da sua igreja, ela tem como fundamento, ela tem como alicerce, ela tem como sustentáculo a palavra de Deus, ela tem como sustento, como alicerce a Bíblia, a verdade de Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, tem muita gente que acredita que Deus pode fazer milagres, que Deus pode agir nos problemas, mas não crê nas verdades absolutas na palavra de Deus. Crê pela metade, crê naquilo que lhe convém. Tem gente que acredita que Deus pode lhes abrir uma porta de emprego, mas não acredita que Jesus realmente morreu na cruz de verdade, pensa que aquilo é um mito. Acredita que Deus pode salvar um casamento, mas não acredita que a ressurreição foi um fato, que Jesus realmente saiu daquele túmulo. Acreditam que Deus pode renovar a alegria de viver
mas não acreditam que Jesus voltará e que a verdadeira alegria está em viver com Jesus e viver a eternidade com Jesus. Acreditam que Deus pode curar uma doença, mas não conseguem acreditar que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. São pessoas que fabricam a própria fé, que acreditam apenas naquilo que elas querem. São pessoas que só usam a Bíblia para legitimar a teologia que inventaram. E sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos de entender que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ela inteira é a nossa regra de fé e de prática. Ela é a revelação de Deus para nós. Paulo escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de se viver. Irmãos e irmãs, se a nossa fé não tiver a Bíblia como fundamento, o que estaremos apresentando a Deus é uma crendice e não uma fé verdadeira. Se a nossa fé não tiver a Bíblia como alicerce, nós vamos inventar o nosso próprio Deus, um Deus que vai agir segundo as nossas regras. E quando isso acontecer, irmãos e irmãs, não poderemos mais nos chamar de cristãos, porque os cristãos seguem as pegadas de Cristo, e Cristo mandou os cristãos seguirem a Bíblia. Portanto, a fé que vale, a fé que Deus quer ver pulsando dentro do nosso coração, é aquela fé que tem como fundamento a palavra de Deus. A segunda característica da fé que a gente precisa cultivar na nossa alma é aquela fé que acredita nas mudanças que o Espírito Santo quer operar dentro de nós. Tem muita gente que acredita que Deus pode fazer maravilhas, mas não crê que Ele pode realizar mudanças no interior das pessoas. Tem gente que acredita que Deus pode curar o cardíaco, mas não acredita que Deus pode mudar o coração humano. E às vezes eu penso até que não é nem uma questão, não seria tanto uma questão de acreditar, mas até uma questão de querer. Muitos querem ver milagres na sua saúde, mas não querem que Deus mude as inclinações da sua alma. Querem ver milagres, mas não querem mudança interior, não querem mudança de mente, não querem mudanças de atitudes. Meu irmão, minha irmã, fé genuína é aquela que está disposta a crer em milagres, mas é aquela que também está disposta a se abrir para o tratamento que Deus quer fazer na alma, que está disposta a se abrir para a transformação que Deus quer operar nas áreas de pecado que existem dentro de nós, nas questões mal resolvidas que existem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Essa é a fé que Deus espera de nós, uma fé que crê que Deus pode operar maravilhas fora de nós, mas também dentro de nós, tratando as mazelas do nosso coração. E em terceiro lugar, a fé que Deus quer ver sendo cultivada dentro das nossas vidas é uma fé com contornos coletivos. Eu vou explicar isso melhor para você, e aí eu preciso emprestar uma experiência lá do Evangelho de Marcos e de Lucas, que contam uma mesma história. Lá eles contam a história de um paralítico que foi colocado diante de Jesus por 4 homens, através do telhado da casa onde Jesus estava. Você deve se lembrar bem dessa situação, desse episódio da palavra de Deus. A ênfase desse relato bíblico está no fato de Jesus ter curado o paralítico por causa da fé dos homens que o levaram até Jesus. O texto bíblico dá a entender que os 4 homens tiveram mais fé do que o próprio paralítico.
E essa fé foi emprestada para o paralítico de tal maneira que ele foi abençoado. Então a gente lê o texto e tem essa percepção, né, de que os amigos ou os conhecidos daquele paralítico estavam mais incentivados pela fé de levá-lo a Jesus do que o próprio paralítico. E isso me mostra que a fé cristã precisa ter esses contornos de coletividade, esses contornos de solidariedade. Não uma fé egoísta que olha somente para os nossos problemas, para as nossas necessidades, mas sim uma fé que pode ser compartilhada, uma fé que beneficia o próximo, que alcança o meu irmão, uma fé que serve para mim, mas que serve também para quem está perto de mim. Algo que a gente precisa resgatar na nossa vida, irmãos, quando a gente fala de fé que beneficia o outro, é a nossa oração intercessória. Você sabe o que é interceder? Interceder é orar pelo próximo. Às vezes eu penso que a gente tem muita habilidade para orar por si mesmo, né? Para orar pelos nossos problemas, pela nossa família, mas talvez a gente se esqueça de incluir na nossa oração pessoas que precisam da nossa intercessão. E eu chego a pensar que uma forma de ver mais milagres acontecendo na nossa vida é orar pelas pessoas que não fazem parte do nosso círculo de convivência. Porque se num dado momento nós não conseguimos ver milagres nas nossas próprias vidas como resposta às nossas próprias orações, nós podemos ver milagres na vida das pessoas por quem nós oramos. Quando nós damos um contorno, um tom de coletividade à nossa fé, e com essa fé nós oramos pela vida de outras pessoas, e talvez pessoas que a gente até não conhece, nós acabamos vendo muito mais milagres do que se orássemos apenas por nós mesmos. A fé que Deus quer ver no coração da sua igreja é essa fé que faz a pessoa olhar para o próximo, olhar para fora das quatro paredes do templo. Por isso eu convido você a fazer essa experiência. Escolha alguém por quem você não ora de costume e comece a orar por essa pessoa ou por essas pessoas. Coloque a sua fé em serviço do próximo e você vai ver milagres acontecendo com muito mais frequência. E eu tenho certeza que quando você enxergar milagres à sua volta, você vai ter muito mais esperança para aguardar o seu milagre na sua vida. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, meu irmão: nós não podemos exercer uma fé como se ela fosse um mero instrumento que leva Deus a fazer aquilo que nós achamos que merecemos. A fé não pode ser um instrumento de troca, do tipo, os meus méritos em troca das suas bênçãos, né? Meus méritos em troca das bênçãos de Deus. E muito menos pode ser uma crendice. A nossa fé precisa ser sólida, a nossa fé precisa ser bíblica, a nossa fé precisa ser uma fé que acredita na totalidade da Bíblia e está fundamentada nela. A nossa fé precisa ter o desejo de ver Deus tratando os nossos corações, e a nossa fé precisa ser capaz de se sacrificar pelo próximo, a fim de ver milagres acontecendo ao nosso redor e em nós mesmos. Deus espera essa fé pulsando em nossos corações, e eu espero que a partir de hoje a sua fé se transforme nessa fé que Deus espera de nós. Vamos orar. Quero orar por você que precisa de uma bênção de Deus. Quero orar por você que quer iniciar hoje um pacto de oração. Talvez você tenha o desejo de caminhar conosco numa campanha de 7 semanas de oração. Então você quer colocar aí alguma questão diante de Deus e orar por ela durante 7 semanas. A gente tem esse propósito também, por isso que o nosso culto de terça chama Pacto de Oração. É uma aliança que a gente faz com Deus de perseverança. Desejamos perseverar no ponto de vista de honrar a Deus com a nossa fé. Então, se você quiser fazer isso, nós vamos orar hoje, vamos clamar a Deus pelas nossas vidas, colocando diante dele as nossas necessidades,
os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que tem sido uma questão difícil para resolver. Vamos pôr tudo isso diante de Deus agora. Ore comigo agora então, vamos orar. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, aquele Senhor que está precisando de um favor, precisando de uma graça, de uma intervenção do Senhor nas suas vidas. Eu peço a Ti, ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu milagre alcance essa vida agora, Pai, e que cada um possa ver o mover do Senhor agindo, o mover do Senhor abrindo portas, o mover do Senhor colocando por terra as ciladas de Satanás, o mover do Senhor esclarecendo dúvidas, o mover do Senhor tirando as pessoas do escuro e colocando na Tua luz. Eu clamo a Ti, Senhor, para que milagres aconteçam, para que sonhos sejam realizados, para que a saúde retorne para o corpo do Teu filho e da Tua filha, Senhor, para que libertação aconteça, para que livramentos aconteçam, ó Deus. Eu clamo pela vida do meu irmão, da minha irmã, eu oro por aqueles que hoje estão consagrando um pacto de oração, uma campanha de fé, de perseverança, Senhor, obedecendo a Tua palavra que nos chama a insistir na Tua presença pelas nossas questões, pelas nossas buscas, ó Pai. Eu oro por aqueles que estão já na caminhada, Pai, que o Senhor os ajude a perseverar para que vejam um milagre acontecer. Cuida de todos nós, guarda-nos, Senhor, nas Tuas mãos, no Teu cuidado. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Você tem uma ótima semana na graça, no poder e na direção do Espírito Santo. E a gente volta a se ver no domingo, no nosso culto presencial e também com transmissão no canal do YouTube. Forte abraço para você, fique com Deus e tchau, tchau.